Bora. Pensou nós com os joelhos fazendo esfirra? Né, Vitorinha? Bora. Puta merda, tá calor aqui nessa sala. Tá calor nessa sala. Tá calor nessa sala. Bom, semana passada nós fizemos os exercícios onde você fazia o K. Presta atenção, Igor. KC, você usa concentração. Mol por litro. KP, você usa pressão. Que pode ser em ATM, pode ser em milímetro de mercúrio. Aqui não entram sólidos. Não entra. E aqui só entra gasoso. Só que a semana passada a gente fez exercícios em que ele dava para nós tudo o que você tinha no equilíbrio. É o exercício mais importante? Até cai. Mas o mais importante é aquele que você tem que aprender a montar a tabela. Então, a montagem da tabela é extremamente importante. E na montagem da tabela, a única coisa que nós temos que saber é aonde faz a estequiometria. A estequiometria faz aonde está reagindo. Então, é aqui que a gente faz. E é uma estequiometria baba, que é só fazer a proporção aqui. Não é fazer regrinha de 3, só fazer proporção, que aqui é 1 para 2 para 1. E lembrar, tá, que os reagentes eles estão sempre diminuindo e os produtos estão sempre aumentando. 99,99% os produtos são zero aqui no início. Tem um exercício da FUVEST que tem uns 15 anos, que ele colocava também produto, e tem um do ITA que tem uns 20 anos, que ele colocava também produto. O normal hoje é que não tenha nada dos produtos. Mas lembre sempre que os reagentes sempre estão diminuindo, portanto, sempre vai subtrair aqui, e que os produtos sempre estão aumentando. Então, sempre vai somar. Isso é sempre assim. O Brasil é sempre assim? Sempre assim. Ok? E a estequiometria é feita onde está reagindo. Então, primeira coisa, aprender a montar a tabelinha. Aprender a montar a tabelinha. Então, antes da gente fazer o deslocamento de equilíbrio, que é só teórico, deslocamento de equilíbrio não tem nada além de teoria, tá? Então, vamos aprender a montar a tabelinha. Os estagiários aqui resolvem, às vezes, de um jeito super complexo aí, tá? Super complicado. Às vezes ele está fazendo, ele esquece que o aluno não teve nada disso, ou que viu muito pouco isso, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu fale para vocês que eu tenho aqui a reação de formação da amônio. Aí presta muita atenção. Deixa eu ver se eu dei algum exemplo aqui antes da apostila. Não. Não tem. Vou fazer um extra aqui. Então você tem lá. Aí ele fala lá que no início, num recipiente de volume 10 litros, no início você tem 20 mols de N2, 20 mols
de H2. Só que você não pode esquecer que aqui é mol por litro. Então, você tem que sempre dividir quando ele dá em mol. Você sempre divide para jogar em mol por litro. Então, quer dizer que no início você tem 2 mols por litro de N2, 2 mols por litro de H2. Repito, normalmente não tem nada dos produtos. Aí ele fala lá que no equilíbrio são encontrados 1,4 mols por litro de H2. E ele pede o KP, o KC. Então, esse é o exercício clássico. Ele vai te dar as coisas que você tem no início e ele vai dar um deles no equilíbrio. E aí você tem que completar a tabela, colocando aqui o que reage e forma. E você vai completar a tabela, sempre pensando, claro, no que ele deu aqui, ó. Então, lembre que aqui você tira, e aqui você soma. Isso é fundamental para eu entender a tabela. Então, se aqui você tem 2 mols por litro de H2, e no equilíbrio tem 1,4, quer dizer que aqui tem 0,6. Na verdade, é um exercício que é só prestar atenção. E esse 0,6 você vai fazer a estequiometria de cabeça. Não precisa nem ficar fazendo regrinha de 3. Se aqui é 1 para 3, significa que aqui é 0,6 e aqui vale quanto? 0,2. 1 para 3. Ou seja, o H2 é o triplo do N2. Aí vai 1N2 para 2NH3. Então, aqui para cá é o dobro. Então, aqui é 0,4. Pronto, você já completou a tabela agora. 2 menos 0,2, 1,8. 0 mais 0,4, 0,4. Agora você pode fazer o KC. Então, é assim que você monta a tabela. Em amarelinho estão as coisas que eu coloquei depois que eu separei o enunciado. Tá? Então, em amarelinho eu completei a tabela. Qual é o ponto principal? A estequiometria, que é uma proporção só onde reage e forma. Belezinha? Tá, vamos devagarzinho. Tem um printzinho aí, quem quiser. E vamos embora. Tudo bem? Tudo bem, gente? Todo mundo acordado aí? Vamos embora. Bom, Bora, Gleice. eu vou começar. Vou começar. Pode seguir. Aí, Gã! Eu vou começar O duro é que os dois têm porcentagem. O cacete, né? Bom, vamos lá. Quando a gente tem porcentagem, fica mais fácil. É importante esse exemplo extra que eu dei, viu? Esse exemplo extra que eu dei, porque aqui está bem, tá, os dois com porcentagem. Quando você tem o alfa, que é o grau de ionização, que é a porcentagem, pode ser grau de ionização, grau de dissociação, pode ser o que for. Sempre o que reage é m vezes o inicial. É alfa vezes a molaridade inicial. Então, aqui no exercício 2, você tem. É um de Kp. Você tem inicialmente um ATM de N2O4 e nada de NO2.
E aí ele está a porcentagem de dimerização, no caso, ou de dissociação, tanto faz. Então, essa porcentagem você sempre vai usar aqui, ó. Alfa vezes o inicial. Pode ser com KC, com KP, pode ser mol por litro, pode ser ATM, pode ser o que for. Então, aqui o que reage é 40% de 1, que é 0,4. Aí faz estequiometria, essa é a parte principal. 0,4, aqui é 1 para 2, portanto, aqui é 0,8. Não esqueça que reagente tira, produto soma. Então, aqui você tem 1 menos 0,4, 0,6, 0 mais 0,8, 0,8. Naquele que você perguntou para mim, Igor, naquele ele já dava tudo pronto no equilíbrio. Naquele não tinha que montar a tabela. Aquele ele já dava tudo no equilíbrio aqui, ó. Então você já jogava direto no KP. Aqui não. Ele deu um ATM no início e aí deu o alfa. Vamos ver aqui. Então aqui ele fez assim, a decomposição do N2O4, são introduzidos o N2O4 em um vidro até a pressão ser 1 atm. A uma certa temperatura, 40% do N2O4 se decompõe. Então, e aí ele pede o KP. Tá? Então, exercício clássico usando o alfa. O B do 1 também usou alfa. Tá? Então, quando ele dá o alfa, é mais fácil, eu acho, do que esse exemplo que eu fiz. Porque esse exemplo que eu fiz, eu dou lá no início, dou 1 no equilíbrio, e aí você tem que voltar para completar a tabela. Esse do alfa, não. Você já vai direto lá no que reage. Agora, o 3 é muito legal. Porque o 3, você tem o K. Então, ele te deu lá a constante de equilíbrio. Certo? E pediu quanto é que tem lá no equilíbrio de cada um. Então, você vai começar com o que ele deu, que é 0,10 mol por litro de butano, e nada de isobutano. Quando ele dá o K, o que acontece? Eu não sei quanto reagiu, não tenho nada no equilíbrio, então vou chamar aqui de X. E aí faz a proporção, 1 para 1. Então, aqui também é X. Aí aqui você tira e aqui você soma. Então, fica 0,10 menos X e 0 mais X. Aí você monta a constante, que é produto sobre reagentes. Beleza? Então, esse exercício que eu fiz é mais importante que quase todos que esses que estão aqui na apostila. Vamos ver se tem um melhor aqui. Ah, lá. O exercício resolvido é quente, é bom. Parecido com o que eu dei. Tá? Então, o exercício resolvido é parecido com aquele que eu dei. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação de gás amônia em um recipiente de 10 litros. Então, inicialmente, você tem 5 mol de hidrogênio, é muito parecido com o que eu dei. Portanto, 5 dividido por 10, não pode esquecer disso, tá? Que ele está dando em mol, então tem que dividir pelo volume, que aqui na tabela é em mol por litro. Aí você tem 2 mols de N2, portanto 0,2 e nada de NH3. Então ele deu isto e deu isto. Ao ser atingido o equilíbrio, verifica-se que são produzidos 0,3 mols de amônia. Aí ele deu isto aqui. Aí para calcular o KC que ele pede, tá? Você tem que completar a tabela.
Então, essas são as coisas da tabela que você tem. Da onde você vai começar? Aqui, ó. Que é onde ele deu no equilíbrio. Então, é outro exemplo para vocês terem aí, além daquele que eu passei. Então, você tem 0 de NH3, formou 0,3, portanto, aqui é 0,3. Vou colocar em outra cor o que a gente está completando. Isso aqui é a gente que está completando. Aí faz a proporção, que é a parte mais importante, que aqui é 3 para 1 para 2. Então, se a amônia é o dobro do N2, se aqui é 0,3, aqui é 0,15. Então, como que eu fiz isso, professor? É como se você fizesse uma regrinha de 3. 1 está para 2, como a gente faz na estequiometria. 0,30 está para x. Só que dá para fazer de cabeça. Aí vai, N2 e H2. O H2 é o triplo do N2. Então, isso aqui é 0,15, aqui é 0,45. A gente estira, produto soma, aí você acaba de completar a tabela. Um erro comum que ele comete, o estagiário, é não colocar unidade no K. Vamos ver se ele fez. Ah, esse estagiário é bom. Mas, viu, na resposta ele não pôs a unidade. É um filho da puta, não. Viu? É imprescindível fazer a dimensional aqui do lado. Esse exercício ele vai ter unidades, esse cara. Ele vai dar embaixo, mol ao quadrado, por litro ao quadrado. Aí, invertendo a fração de baixo, fica litro ao quadrado por mol ao quadrado. Aí você fala, mas é um teste. Tudo bem. Mas na prova escrita tem que colocar. Se não colocar a unidade, você vai perder 30%, 40% da questão por baixo. Tá? Então, presta atenção e faça análise dimensional. Tá? Sempre resolvam esses que estão aí depois do exercício de aula, principalmente os de química. Os de química são muito bons. Tem esse aqui que ele dá o K também, parecido com aquele lá que a gente fez, tá? Parecido com o 3 de aula. Então, aí você chama de X. Quando ele dá o K, você vem aqui e chama de X, faz a estequiometria, que é 2 para 1 para 1, e aí completa a tabela. Tira, soma, soma. E joga na expressão do K. Tá? Ele dividiu pelo volume aqui no fim. Em vez de ele dividir aqui no começo, ele dividiu aqui no fim. Era mesmo, tá? Aí você vai falar, professor, no exercício 2, ele não deu nada no começo. Aí ele no começo vem aqui e chama de X, de N. Aí ele fala que 1% reagiu. Então, 1% de N, 0,01. Aí, estequiometria. Eu tô bem devagar nessa tabela, porque é o que tem mais importante hoje para o vestibular de equilíbrio químico. Além da parte teórica de deslocamento de equilíbrio. Então, aí você completa a tabela com a proporção e tira e soma. E aí, por incrível que pareça, você vai ver que o N vai acabar cortando. Lá, na hora que você joga na expressão, o N acaba cortando. Exercício bastante legal esse. E o V também acaba cortando. Porque ele não deu o volume. Então, você faz o mol pelo volume e acaba cortando o V também. Esse aqui já não tem unidades. Se você substituir mol por litro aqui, não vai ter unidades.
Então, um conselho, refaçam todas essas tabelas, façam os exercícios resolvidos da apostila. Agora vamos para deslocamento, que é a parte mais fácil, porque deslocamento é tudo mais ou menos dica, 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 em cima do princípio de Le Chatelier. Então, todo equilíbrio pode ser deslocado. Primeiro ponto que eu vou falar, catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador faz você chegar mais rápido no equilíbrio, mas ele não desloca o equilíbrio. Concentração, se você adicionar alguém, o equilíbrio vai ter que gastar esse alguém que você adicionou. Então, ele vai para o lado oposto da substância que você adicionou. Se a substância que você adicionou está na esquerda, o equilíbrio corre para a direita. E é isso que vai ser o deslocamento do equilíbrio. A reação vai para a direita. A reação vai para a esquerda. Isso é deslocamento do equilíbrio. Quando você retira alguém, o equilíbrio corre para produzir a substância que você retirou. Então, se você retira alguém que está na esquerda, o equilíbrio desloca para a esquerda, para produzir esse alguém que você retirou. Se você retira alguém que está na direita, o equilíbrio vai para a direita, para produzir alguém que você retirou. Ou seja, se você diminuir a concentração, o equilíbrio vai para o mesmo lado da substância que você retirou. Temperatura é facinho de analisar. E aí, em cima daquilo que você me perguntou, Vinícius, quando ele te dá o ΔH positivo é endo, negativo é exo. Quando ele não dá o ΔH, você vai olhar o K. Se o K está aumentando, por exemplo, significa que o equilíbrio está sendo deslocado para a direita. Ou seja, está aumentando o K, deslocou para a direita. Aí você vai ver a temperatura que ele deu na tabela. É mais ou menos em cima do raciocínio assim. Quando você aumenta a temperatura, você vai para o lado endo. Então, se eu estiver aumentando a temperatura e o K estiver aumentando, significa, porque o K é produto sobre reagente. Para ele aumentar, tem que aumentar o produto. Portanto, ele está deslocando para a direita é endo. Você vai raciocinar em cima do valor de K e do aumento da temperatura. Você vai pensar fácil. Quando você diminui a temperatura, o equilíbrio vai para o lado exotérmico. Lembre lá do ΔH positivo, endotérmico, ΔH negativo, exotérmico. Pressão, aumenta a pressão, vai para o lado de menor volume. Diminui a pressão, vai para o lado de maior volume. Igual uma seringa. O volume a gente olha pelo número de mols, porque o número de mols também representa volume. Então, aqui, por exemplo, das substâncias gasosas. Você tem 3, 4 mols antes da flecha, 2 mols depois da flecha, portanto, aqui é o lado de maior volume, 4, e aqui é o lado de menor volume. Só de substâncias gasosas. Então, se tiver alguém que é sólido ou líquido, não vale contar o número de mols dele. Então, por exemplo, tá? Se você adicionar aqui, deixa eu ver o exercício 1 aqui. Tá calor, velho. Alô? Estão ouvindo eu, gente? Agora sim, Leozinho. Tô ouvindo. Porque tinha sumido o som? Não, você mutou do nada.
Eu não mutei nada, nem mexi. Mas acho que você não falou nada nesse tempinho, foi rapidinho. É porque ele apareceu aqui. Não, ele apareceu que estava mutado. Mas eu não mutei nada. Bom, puta que bosta. Oi, Vinícius B. É... Vamos supor que você tem aqui uma reação Vamos fazer um clássico primeiro, para a gente entender o que é deslocar o equilíbrio. Aí ele lá te dá o ΔH, por exemplo, mais 20. Então, quando ele te dá o ΔH, como é que a gente pensa? Quando ele te dá o ΔH, a gente pensa assim, que se o ΔH é positivo, a reação direta ou para a direita entra. Então, o ΔH que ele deu sempre é o da reação que vai para a direita. Logo, a inversa é x. Aí ele pergunta lá, o que acontece se eu aumentar a concentração de X? Ou seja, se eu adicionar X ao nosso conjunto, ao nosso equilíbrio. Se eu adicionar X, lembre que quando você adiciona, ele vai para o lado oposto para gastar essa substância. Então, se eu adicionar X, nosso equilíbrio vai para o lado oposto. Se o X está na esquerda, o equilíbrio desloca para a direita, que é o lado oposto de X. Se você entender isso aqui, é fácil de trabalhar. Agora, cuidado quando tem sólido no meio. Se eu adicionar Y, não acontece nada. Por quê? Porque o Y é sólido. Sólido não faz parte nem do KC e nem do deslocamento de equilíbrio. Agora, se eu retirar, então eu vou lá e retiro o X. Significa que você está diminuindo. Tanto faz. Tanto faz. Pode ser em grama, em mol, tanto faz. Se eu retirar o X agora, aí lembre que o equilíbrio vai para o mesmo lado. Se o X está na esquerda, o equilíbrio se desloca momentaneamente para a esquerda, no sentido de produzir a substância que você retirou. Se você adicionar catalisador, que ele sempre faz, se você adicionar catalisador, não acontece nada. Nada acontece. Se você aumentar a temperatura, opa, agora estamos mexendo com a temperatura. Aquele resuminho que eu fiz é o que vocês têm que ter na manga da camisa. Aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Aí eu olho a setinha, qual é o lado endo? Direito. Então, aumenta a temperatura, vai para o lado endo, direito. Diminui a temperatura, vai para a esquerda. Agora, se eu aumentar a pressão, cuidado quando tem substâncias sólidas. Para ver a pressão, tem que olhar o volume gasoso. Então, eu tenho 1 mol antes da flash, 2 mols depois da flash. Isso significa que o maior volume é à direita, o menor volume é à esquerda. Vai no resumo, aumenta a pressão, vai para o lado de menor volume à esquerda.
faltou ele começar com um exercício desse, tá? Para você entender a teoria primeiro, para depois aprender a raciocinar. Apesar de que tem mais uma aula ainda de deslocamento de equilíbrio. Semana que vem tem mais uma aula ainda sobre deslocamento de equilíbrio. Então, se não der tempo de falar tudo hoje, semana que vem nós vamos voltar em deslocamento de equilíbrio. Tá? Belezinha? Deram um printzinho aí? Quanto tempo? Olha para mim aí, falta, para ele cortar nós. Falta 2. Um pouquinho mais Beleza. de 2. Não tem problema. Tá? Agora eu fico tranquilo, porque a semana que vem volta nisso. Então, eu fico tranquilo. Belezinha? Entenderam direitinho o que é o deslocar o equilíbrio? Tá. E é bom que a gente vai fazer em duas partes, aí fica legal. Sim, Lesão. Adicionar x, singular. Boa. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos fazer o exercício 1, depois a gente encerra. E aí, semana que vem a gente volta e vai falar mais de equilíbrio, de deslocamento de equilíbrio. A ácida é uma substância empregada em diversos processos. Quando dissolvida com NH3, quando dissolvida em água, ela se converte em ácido hidrazóico, que é um ácido fraco. Para evitar a formação desse ácido, quando se dissolve a ácida de sódio, o que eu tenho que fazer? Então, ele quer evitar a produção de NH3. Então, ele está dando várias opções aqui. Tá? Então, ele deu várias opções. Eu acho que eu analisei só uma, né? Tá? Então, na verdade, o que você quer é deslocar o equilíbrio para a esquerda. Porque ele quer evitar a produção de ácido hidrazóico aí. Hidrazanoico. Então, você tem que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Só assim você evita a produção disso. Se você adicionar HCl, não vai acontecer nada. HNO3 não vai acontecer nada. H2O. Então, se você adicionar H2O, você desloca o equilíbrio para a direita, não serve. Se você adicionar NaOH, adicionou, vai para o lado oposto. Então, o único que vai para a esquerda é o NaOH. Então, você tinha que deslocar para a esquerda para evitar a produção de HN3. Só que para entender isso, você tem que ver aquele exemplo que eu fiz antes. Aí você vai entender. Tá? Dê uma olhadinha nos exercícios, inclusive nos resolvidos. Aí na aula que vem a gente vai voltar nisso. Porque tem mais deslocamento de equilíbrio aqui. Tá?